Oi, gente, bom dia. Meu nome é Natália Alves, eu sou monitora de literatura e hoje eu vou falar sobre gêneros literários em literatura. Esse assunto vai ajudar também bastante quando entendermos depois as divisões das épocas literárias. Então é importante compreender pelo menos algumas definições dos gêneros literários. Vamos começar com o gênero épico ou narrativo. Ele se divide em prosa. O gênero épico tem uma subdivisão que é a prosa. E dentro da prosa temos outra divisão, que são esses tópicos que eu vou falar agora. A novela. A novela, ela é bem parecida com romance. Ela tem os textos e tal, tem certas descrições. O que diferencia a novela do romance é o tamanho e a quantidade de páginas. Por quê? Porque a novela é menor, ela é menos extensa, ela não se prolonga tanto quanto o romance. E já seguindo aqui, vamos falar do romance, que vocês vão entender por que eles são diferentes. O romance, ele é uma narrativa longa, ele tem vários capítulos, ele tem vários acontecimentos. E todos esses acontecimentos, eles estão ligados uns aos outros. E eles vão fazer parte de um mesmo contexto e vão ter um contexto coeso e coerente. Como assim? Ele vai ter vários capítulos, então vários livros, por exemplo, de romance que pegamos, eles têm vários capítulos, ele é bem extenso, ele tem uma narrativa longa, ele vai ter acontecimentos que são ligados uns aos outros, como assim? A moça ficou com o rapaz e ela conheceu a família do rapaz e depois acontece um acidente, mas todos esses acontecimentos, eles precisam estar ligados uns aos outros, eles não podem estar soltos, não podem ser divididos. Um capítulo vai falar sobre uma moça, no outro capítulo vai falar sobre outra moça, e no final o livro, nenhuma parte, eles se une esses acontecimentos. Então, os acontecimentos, eles precisam estar juntos. E eles precisam fazer parte de um contexto, ele tem que ser coeso e coerente. Do mesmo jeito que eu falei agora, esses acontecimentos, eles precisam estar ligados e eles precisam ter uma coesão. Não pode ser solto, não pode ser simplesmente só conhecer o rapaz e depois nunca mais viu. Então, precisa ter um contexto coeso e coerente com a história, eles precisam estar ligados. Isso fundamenta a narrativa do romance. Lembrando que romance, narrativa longa, novela é uma narrativa de tamanho menor, ela tem uma menor quantidade de páginas. Seguindo aí, temos a crônica. A crônica é uma divisão subjetiva do cotidiano. Ela vai se aproveitar de fatos do dia a dia e isso vai ser usado para escrever em um texto e vai ser contado em uma narrativa pequena, só que ela tem um viés artístico. Os personagens, eles podem ser reais ou imaginários. Tá, saindo da parte da leitura agora. O que seria a crônica? Essa ideia de visão subjetiva é quando eu tenho o meu olhar. O autor, ele vai criar ali, vai focar dentro do olhar dele essa escrita. E por que visão subjetiva do cotidiano? Eu posso ver e ter uma percepção da realidade de um jeito diferente de vocês. Mas no meu texto sobre crônica, eu vou trazer essa minha visão subjetiva do cotidiano. Então, eu posso falar do período atual da pandemia, que é algo extremamente doloroso e que causa muitas dificuldades. Só que eu vou me apropriar disso e escrever o texto. Então, eu vou pegar esses fatos do dia a dia, vou pegar situações desse contexto de pandemia e escrever sobre isso. E eu vou colocar isso numa narrativa pequena e pode ter um viés artístico. Algumas crônicas, por exemplo, elas apresentam bastante situações de sátira, de uma crítica muito pesada, pesada no sentido de realmente você ver que ela existe ali, que existe uma crítica. Então, a crônica, ela vai ter esse viés subjetivo, vai ter a visão crítica, geralmente, né, não toda, não é obrigado, mas ela vai ter uma visão subjetiva do cotidiano, vai aparecer fatos do dia a dia, mas é uma narrativa menor,
mas tem um viés artístico. E os personagens, eles podem ser reais ou imaginários. Eu posso falar de mim, mas eu posso falar de uma moça que existiu, ela veio de um século atrás e começou a passar para essa situação de pandemia. Pode ser e aí vai contar o fato do cotidiano. Então, os personagens, eles podem ser tanto reais quanto imaginários. Já no conto, vamos tratar de uma narrativa curta, vai ter poucos personagens, descrições rápidas dos acontecimentos, e tudo isso vai ser pretendido em menor espaço. Então, você tem que colocar as coisas em um eixo mais restrito, um eixo menor. Eu acho que o conto fica bem entendido quando se fala que a narrativa é pequena, tem poucos personagens, não há um espaço muito grande de escrita, então não precisa ter tanta gente na história. A descrição é rápida, então você não precisa ter detalhamento, não precisa se estender. E tem que ser coeso, né? É óbvio, mas tem que estar pretendido em menor espaço, não pode se alongar tanto em várias cidades, em vários lugares, porque é uma narrativa realmente menor, pequena. Vamos agora para outra subdivisão do gênero épico ou narrativo, e não da prosa, ok? Vamos lá. O verso. O verso, ele subdivide nesses quesitos aqui. Epopeia e narração. Vamos lá. A epopeia, ou poema épico, ele é um poema que vai tratar de uma narrativa. Porém, é um poema narrativo e ele tem um longo poema. Um exemplo de epopeia é as Ilíadas, a Odisseia de Homero, porque é um poema épico, ele vai contando, se eu não me engano, um poema épico, e vai contando sobre, salvo engano, tá, gente? Eu não coloquei o exemplo aqui, mas vai ter uma narrativa, mas ela vai ser escrita em forma de poema. Não, na verdade, é Camões, não é Odisseia. Mas ela vai ser escrita em forma de poema, vai ser escrita essa narrativa, mas vai ser em forma de poema, e pode ser bem longo, um texto bem longo narrativo. E a narração? A narração, ela vai descrever fatos a partir de uma organização. Eu vou falar aqui as características da narração. Ela retrata um mundo objetivo, mundo real, um mundo objetivo, então você tem foco de uma objetividade. O foco narrativo, ele pode ser tanto em primeira pessoa, eu falando, quanto em terceira pessoa, eu falando dele. Os personagens, eles são fundamentais na narrativa, na narração. Ele precisa ser dinâmico, então ele precisa ir alternando, não pode ficar sempre maçante no mesmo. Tem um teor descritivo muito grande, porque você precisa descrever fatos, opiniões, fatos e situações de uma forma bem descritiva para deixar o texto melhor, né, a narração melhor. E serve de canal, ele tem uma linguagem verbal, ele é verbalizado. E o leitor, ele tem liberdade na leitura, ele vai lendo ali, vai percebendo, ele pode obter as opiniões dele a partir da narração. Vamos para outra divisão. Saímos do gênero narrativo, que apresentamos as características, e vamos para o gênero dramático ou teatral. Ele é dividido em pequenininhas partes, mas eu trouxe características aqui logo para a gente entender a definição de um gênero dramático ou teatral. Os personagens, eles são indispensáveis, você não pode dispensar personagens, tem que ter personagens. O enredo, ele é fundamental, você precisa ter um enredo, e ele precisa ser bem definido. Precisa ter um cenário, e geralmente é colocado em um palco, porque é teatro, né? Ou ele pode ser lido. Um exemplo de gênero dramático é O Alto da Compadecida, que é um texto escrito em gênero dramático. A Megera Domada, de William Shakespeare. Não, eu não tenho certeza se é a Megera Domada, mas tem uma da adaptação de Valser Carrasco, que é em gênero dramático, ele é escrito em gênero dramático. E os personagens, eles precisam atuar, então, quer seja no texto, quer seja no palco, mas precisa de atuação. E vamos para as divisões do gênero dramático teatral. O drama. O drama, ele é um texto literário e ele precisa ser encenado. Ele vai precisar de encenação. Já a tragédia, ela é um drama, mas é um drama que tem uma representação teatral que termina de uma forma trágica.
O acontecimento desse drama, ele precisa ser desastroso. A comédia é um drama também, que procura satirizar, desfazer de algo ou de alguém, ou simplesmente fazer você rir. Então, comédia é um gênero dramático e teatral, quando você tem uma comédia. A tragicomédia é quando você mistura o já dito, tragédia, que termina em um acontecimento desastroso, com a comédia, que faz você rir e que faz você e que tem essa sátira. Então, ela é a união desses dois elementos, da tragédia e da comédia, e torna tragicomédia. O Auto é uma peça teatral popular que tem um caráter bíblico ou alegórico. Então, Auto da Compadecida é uma peça teatral de gênero dramático alto, porque ele tem um caráter bíblico. Mas também pode ser uma farsa. Então, pode ser uma farsa. Essas características podem ser apresentadas em vários textos, tá? E pode ser uma farsa. E a farsa, que é uma modalidade cômica do ato. Então, o Auto da Compadecida é um auto e uma farsa, porque ele tem um caráter cômico. Você, quando assiste o Auto da Compadecida, você percebe que ele tem uma estratégia de fazer a pessoa rir. Então, ele é nessas características. O gênero lírico já é uma outra divisão de gêneros literários. Ok? Então, temos a narrativa, temos o gênero dramático teatral e agora temos o gênero lírico. Dentro desses gêneros que eu vou trazer em cada slide, ele tem as subdivisões, tá? Então, mas tem que se atentar que os gêneros literários são narrativa, teatral, dramático e o gênero lírico. Vamos à característica do gênero lírico. Tem um predomínio do mundo subjetivo. A pessoa que escreve, ela fala, mas ela traz algo de si. Ela não escreve apenas sobre o externo. Ela traz a subjetividade dela, os pensamentos, os sentimentos, ok? Subjetividade é isso, o que é nosso, é próprio nosso. Há uma voz central, então é uma pessoa que fala, alguém que fala, é alguém que está ali, e que se expressa emotivamente. Ele traz as emoções dele, dentro desse aspecto subjetivo, que é o do eu, para escrita, e isso dentro de uma voz central. E quase não há personagem em ação, porque ele está falando dele. Ele está ali falando dele, ele está descrevendo. A descrição, quando ocorre, ela é sutil, então quase não tem uma descrição. Ele descreve, mas ele apresenta, no caso, as emoções, ele apresenta essa voz central, a subjetividade, mas a descrição ela é bem sutil. E a linguagem é verbal, então não vai para a parte dramática. Se existir um gênero lírico dramático, se a pessoa leva para o teatro, ele deixa de ser lírico e passa a ser teatral. Tem o caráter escrito da linguagem, mas ele também passa a ser teatral. Podem se unir, tá? Mas é importante entender um pouco das definições, porque na hora da prova ele não vai fazer essa mesclagem, né? Ele vai apresentar as questões e você vai ali visualizar e tentar compreender qual gênero que está se falando. Ele não vai mesclar muito. Mas é importante compreender que na vida real, fora de uma prova, as coisas elas podem se misturar, elas podem se unir e formar coisas muito legais. Concentra-se nos arroubos pessoais da pessoa, nos sentimentos e no eu. Eu que falo, eu que digo, eu que sinto, eu me expresso. Aquele que fala no gênero lírico é chamado de eu lírico. O gênero lírico você percebe que é centrado no eu, na pessoa. Ok? Dentro do gênero lírico temos as divisões, prosa e verso. Você vê que prosa apareceu lá no gênero da narrativa, mas aqui vem aparecer também o mesmo nome no gênero lírico, mas é uma divisão. Em prosa, ela pode ser poética, que não se preocupa com métrica, é uma escrita de tom subjetivo, novamente, você vê que insiste em falar de subjetivo, é poético e tem predominância da subjetividade do eu lírico. Essa ideia de subjetividade é bem presente no eu lírico. Pronto, no lírico, no gênero lírico, desculpa. Então, grava isso, que o gênero lírico é marcado pela subjetividade, ok? E o verso, em cada linha,
de uma poesia, então você vai contando cada linha aquelas narrativas. A poética é mais, escrita em prosa, né, é mais solta, não tem muita métrica, não tem contagem, é uma escrita subjetiva, vai falando sobre a subjetividade. E o verso, ele é contado, tem métrica, né, uma poesia mais certinha, mais arrumadinha, contada. Existem sonetos, existem outras divisões, ok? E agora eu vou encerrar a aula e eu trouxe uma frase para vocês que é bom pensar, né, refletir. Uma frase de motivação também. Essa frase é de Mary Gates, que é a mãe de Bill Gates. E a frase é: cada um de nós tem de começar a desenvolvendo a nossa definição de sucesso. E quando temos essa expectativa para nós, é mais provável que façamos jus a ela. Afinal, não é o que se recebe ou o que se dá, é o que você se torna. Então, fiquem com essa reflexão e esse pensamento e bons estudos.